Olá, vamos então para a resolução do exercício resolvido número 1 do livro-texto. Em 1º do 10 de X1, 8 pessoas resolveram organizar uma empresa para conserto de aparelhos de pesca, a qual denominaram Paraíso dos Pescadores, S.A. Primeiro, foi elaborado nesta data o estatuto da empresa com o capital constituído de 10.000 ações ordinárias nominativas no valor de R$10 cada uma, atingindo um total de 100.000. Observe que o exercício ele vai dar essas 3 instruções primeiras aqui, que se referem à data de 1º de outubro. Depois ele vai dar mais outras instruções, do número 4 até o número 22, que se realizaram durante os 3 últimos meses de X1, outubro, novembro e dezembro. Aí vem o PEDS, que vai orientar como que nós vamos resolver o exercício. O primeiro, efetuar todas as operações necessárias no livro diário. Então, aqui nós temos 22 operações e elas devem ser efetuadas no livro diário. Depois, transcrever esses lançamentos no livro razão, né, usando os razonetes em T. Depois, elaborar balancetes de verificação nos últimos dias de cada mês, sendo que os 2 últimos balancetes deverão ser os de 8 colunas, tá? Bom, daí aqui eu separei as planilhas, conforme o PEDS, né? Então, nós temos aqui uma planilha para os lançamentos do diário, uma planilha para os razonetes do ativo, outra planilha para razonetes do passivo e patrimônio líquido, e depois balancete de outubro, novembro e dezembro, certo? Então, vamos começar lá pela primeira operação. Primeira operação, então, foi a constituição da empresa. Como que a gente faz a constituição da empresa? Então, nós temos que registrar uma subscrição de capital social conforme o estatuto da empresa. Esse capital ele foi constituído por 10.000 ações ordinárias nominativas no valor de R$10 cada uma, atingindo um total de 100.000. Observe que eu não estou capitalizando a empresa ainda, não estou integralizando esse capital, então ele ainda não vai para o caixa. Então, esse capital social subscrito, que nós chamamos ele de subscrito porque ele ainda não foi realizado, ele vai ficar lá no passivo. Então, crédito de capital subscrito, R$100.000, que é o valor total. E como débito, nós vamos colocar uma conta transitória, que será capital social a realizar, certo? R$100.000, enquanto não for integralizado ou não for realizado esse capital. Aí, na operação número 2, diz que foi integralizado no ato 10% do capital em dinheiro. Então, vamos lá. Operação número 2. Agora sim, vamos realizar 10%, né? Integralização de 10% do capital social subscrito em dinheiro. Aí sim, nós vamos utilizar débito da conta caixa, 10.000, e vamos diminuir capital social a realizar. Então, vamos creditar 10.000. O histórico, integralização do capital social subscrito em dinheiro. Número 3. A empresa foi instalada em uma das 2 partes de um prédio adquirido para este fim por 30.000, sendo 3.000 à vista e o restante dividido em 9 parcelas mensais consecutivas, vencendo a primeira em 1º de novembro e a última em 1º de julho de X2. Então, nós temos o que nessa terceira operação? Nós temos a aquisição de um imóvel no valor de 30.000, sendo que 3.000 foi pago à vista, então nós vamos tirar crédito de caixa, 3.000, e o restante, ou seja, os 27.000, vai ficar a pagar, né? Então vamos colocar títulos a pagar, crédito de títulos a pagar. Observem sempre que o total dos créditos é igual ao valor total dos débitos. Lançamento número 4. Aquisição de diversas máquinas industriais de Antônio Coelho Limitada por 10.000. Sendo 3.000 à vista e o restante com vencimento para 30/11 com o aceite de uma duplicata. Então, nós temos aqui débito de máquinas e equipamentos, né, pela aquisição, 10.000. Crédito de caixa, porque 3.000 já foi pago no ato. E duplicatas a pagar, que vai ficar a pagar 7.000, né, o restante. Por que duplicatas a pagar? Porque nós temos aqui que foi mediante o aceite de uma duplicata. Observe novamente que o total dos créditos é igual ao total dos débitos.
Depois, operação 5 e 20/10, foi feita a aquisição à vista, e se é à vista o dinheiro sai do caixa, de 3 cadeiras e 2 mesas para escritório por R$1.000. Então, débito de móveis e utensílios, porque está aumentando um bem, então é débito, e crédito de caixa, porque está diminuindo um bem, pelo valor de R$1.000. Lançamento número 6, abertura de conta no Banco do Sul, sendo depositada a importância de 500. Então, vai aumentar lá a minha conta corrente, Banco do Sul, SA, conta movimento por 500, e esse dinheiro vai sair do caixa, então vai creditar 500. Lançamento 7, obtenção de empréstimo no Banco do Sul, sendo emitida uma nota promissória sem despesas e juros pelo prazo de 90 dias. Sempre que for empréstimo junto ao banco, eu vou utilizar, então, a conta Banco do Sul, conta movimento, e a conta Banco do Sul, conta empréstimo, tá? Ou seja, esses 15.000, eles vão entrar na conta corrente, que é Banco do Sul, conta movimento, e eu vou ficar devendo para o Banco do Sul, conta empréstimo, 15.000. Por isso que eu debito a conta movimento e credito a conta empréstimo. No dia 27/10, nós temos a compra à vista, mediante o cheque 0001 do Banco do Sul, de instalações para a empresa por 5.000. Bom, vai aumentar instalações e esse dinheiro vai sair do banco. Então, por quê? Porque foi pago com cheque. Então, debita instalações, credita Banco do Sul, conta movimento. Lançamento número 9, o último de outubro, né? Então, nós temos aqui, data 30 de outubro, débito de estoque de peças para reparos, 10.000. Crédito de duplicados a pagar. Por que duplicados a pagar? Porque foi aqui mediante aceite de duplicados. Valor de 10.000, certo? Bom, e daí aqui os próximos são do mês de novembro. Então, vamos agora pegar esses lançamentos no diário do mês de outubro e vamos passar para os razonetes. Então, o primeiro ali eu tenho capital social a realizar e capital social subscrito. São razonetes do passivo e patrimônio líquido. Então, observe aqui que no capital social subscrito eu vou creditar 100.000 aqui, referente ao lançamento número 1. E vou debitar 100.000 aqui, referente ao lançamento número 1, em capital social a realizar. 100.000 a débito, 100.000 a crédito. Tá? É muito importante isso. Para cada débito, eu tenho um crédito de igual valor. E para cada crédito, eu tenho um débito de igual valor. Ok? Depois, o próximo lançamento é o lançamento número 2, onde é a realização, então, de 10%. Então, eu vou debitar caixa, 10.000, e vou creditar capital social a realizar, 10.000. Então, observe que eu tenho aqui, no razonete do ativo, uma entrada de 10.000 no meu caixa, e no razonete do passivo, uma saída de 10.000. Lançamento número 2. Saída, neste caso, estou diminuindo, né, a capital social a realizar. Então, eu tinha 100.000, realizou 10, eu fico com saldo de 90. Então, lançamento número 3, imóveis, caixa e títulos a pagar. Então, foi aquela compra de imóveis. Eu tenho aqui 30.000, lançamento número 3. Foi pago, né, nessa data 3.000, de referente à entrada, né? Então, saiu do meu caixa 3.000. E lá no passivo vai ficar meus títulos a pagar de 27.000. Também, lançamento número 3. Por que eu uso títulos a pagar nesse lançamento? Porque aqui ele não fala qual é o título, o título de crédito que foi utilizado, se foi duplicado, se foi nota promissória. Então, quando não fala, nós utilizamos ou contas a pagar ou títulos a pagar, certo? Lançamento número 4, então aqui eu tenho aquisição de máquinas e equipamentos, está aqui o razonete, máquinas e equipamentos, 10.000. E tenho a pagamento, então, aqui do lançamento número 4, da entrada de 3.000. E o restante que vai ser pago como duplicatas a pagar, 7.000. Lançamento número 5, Banco do Sul, é o depósito, né? Então, lançamento número 5, eu tenho aqui Não, é a abertura da conta corrente. O que é o lançamento número 5? Vamos voltar aqui. Tá aqui. Pulei um.
Lançamento número 5 é aquisição de móveis e utensílios à vista. Né? Então, vai sair o dinheiro do caixa, R$1.000, e vai para móveis e utensílios, R$1.000. Agora sim, lançamento número 6 é o depósito de abertura de conta. Então, sai do caixa 500, vai para o banco 500, lançamento número 6. Lançamento número 7 é o empréstimo. Então, eu tenho aqui entrada 15 mil e aqui eu fico devendo 15 mil para o banco no passivo, Banco do Sul S.A. conta empréstimo. Lançamento número 8, aquisição de instalações com pagamento mediante cheque no valor de 5 mil. Então, aqui eu tenho a conta instalações, lançamento número 8, pagamento com cheque, lançamento 8, aqui. Número 9 e último do mês de outubro, estoque para peças de reparos, 10 mil. Aqui, lançamento 9, 10 mil. Como é que foi pago isso? Ele ficou a pagar por duplicados a pagar. Então, lá no meu passivo, eu vou ter duplicados a pagar, 10 mil, lançamento número 9. E daí terminou os lançamentos de outubro. Aí nós vamos fazer um balancete, tá? O balancete de 8 colunas, né? Ele tem 8 colunas porque aqui a gente geralmente coloca o código da conta e a conta, né? Então, aqui já teria 2 e aqui mais 6. Saldos anteriores não tem, porque abriu a empresa em outubro, então aqui vai ficar zerado. A movimentação de outubro. Então, eu vou lá pegar a conta caixa. Então, observe que aqui eu tenho os nomes das contas. Vou pegar a conta caixa lá no ativo. Tudo que movimentou no mês de outubro foi 10 mil a débito e 7.500 a crédito. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 10 mil a débito, 7.500. Como que eu calculo o saldo final? Bom, eu tenho total de débitos menos total de créditos, 2.500, exatamente o saldo que eu tenho aqui no Razonete, tá? Assim sucessivamente, do Banco do Sul, 15.500, 5 mil, 15.500, 5 mil, saldo 10.500, tá? Observe que aqui eu coloco saldos devedores e saldos credores, movimentação de débitos e movimentação de créditos. O total dessas duas colunas devem ser iguais e o total dessas duas colunas devem ser iguais. Depois eu tenho qual outro razonete? Os estoques, né? Então, eu tenho aqui movimentação de 10 mil. Movimentação de 10 mil. Instalações, movimentou 5, saldo de 5. Móveis e utensílios, 1.000. Máquinas e equipamentos, 10 mil. Imóveis, 30 mil. Duplicatas a pagar. Vamos lá, em duplicados a pagar, movimentou 17 mil. Só a crédito. Então, coloco aqui só a crédito. Observe, quando movimenta débito e crédito, eu coloco nos dois. Quando movimenta só uma coluna, eu coloco só em uma coluna. Então, ficou 17 mil. Títulos a pagar, 27 mil. Banco do Sul conta empréstimo, 15 mil. Capital social subscrito, 100 mil. Capital social a realizar. Vamos lá, observem que capital social a realizar movimentou 100 mil a débito e 10 mil a crédito, tá? 100 mil a débito, 10 mil a crédito. E embora ele esteja no passivo, ele é uma conta retificadora, porque tem esse sinalzinho de menos na frente. Então, embora ele esteja no passivo, o saldo dele é devedor, tá? Então, a importância de fazer o balancete justamente para conferir esses detalhes. Porque digamos que você se confunda e coloque aqui o saldo credor, já não fecharia o saldo final. Então, a primeira coisa que vocês podem conferir quando dá algum problema, né, nesse encerramento aqui é essas contas retificadoras, certo? E daí passamos então para os lançamentos de novembro. Então, 1º de novembro, pagamento da primeira prestação do prédio adquirido em 1º/10, mediante emissão do cheque número tal. Bom, o que é importante aqui? Eu tenho que usar a débito a mesma conta que eu usei a crédito em 1º/10. Então, lá na compra do imóvel, eu usei a conta títulos a pagar. Então, agora eu tenho que pagar na conta títulos a pagar, tá? Vou creditar Banco do Sul conta movimento porque foi pago com cheque, certo? Qual o valor? Aqui também não diz o valor,
Bom, o valor é a primeira prestação. Aí eu tenho que voltar lá nos imóveis, lá no dia que foi realizada a compra, e vou ver que 3.000 foi à vista e o restante foi dividido em 9 parcelas mensais iguais e consecutivas. Bom, então calculando, 27.000 divididos por 9, eu tenho R$3.000. Tá? Então, assim é que eu fico sabendo qual é o valor da primeira parcela. Depois, no dia 5/11, foi feita uma compra à vista de um computador, então móveis e utensílios, a Banco do Sul, porque foi pago com cheque, R$1.000. 10/11, integralização em dinheiro, R$30.000 do capital subscrito, débito de caixa e mais uma integralização, né? Então, vou diminuir também o capital social a realizar. 15/11, estoque de materiais de escritório, 800 a caixa, pela compra de materiais de escritório à vista. 25/11, compra de uma caminhoneta à vista por 11.000, então débito de veículos, crédito de caixa. 30/11, último lançamento de novembro, duplicados a pagar 7.000, caixa 7.000, pelo pagamento a Antônio Coelho de sua duplicata vencida nessa data. Também muito importante, eu preciso saber quem é Antônio Coelho e como que surgiu essa duplicata, né? Então vamos lá, vamos procurar o Antônio Coelho. Vamos ver onde eu tenho aqui. Aqui é Maria Júlia, ó. Então, Antônio Coelho. Aqui, Antônio Coelho do lançamento número 4. Então, a conta que foi creditada foi duplicados a pagar 7.000. Então, agora eu preciso utilizar a mesma conta, duplicados a pagar, para dar baixa, senão vai ficar aquelas contas desencontradas. Então, duplicados a pagar 7.000, certo? Assim é que eu fico sabendo qual foi a conta e qual o valor. Por isso a importância do histórico, né? Tá? E terminou o mês de novembro. Então, a gente vai colocar esses lançamentos de novembro lá nos razonetes. Então, primeiro é títulos a pagar, dou baixa de 3.000 e sai o dinheiro do cheque. Então, lançamento número 10, ó, observe que aqui eu fiz um subtotal para o mês de outubro e vou continuar lançando aqui, lançamento número 10, 3.000, que é referente ao cheque. E lá no passivo, eu vou dar baixa aqui, lançamento número 10, 3.000. Também fiz subtotal aqui do mês de outubro e continuo o lançamento. Lançamento número 11 é o Móveis e Utensílios e Banco do Sul. Então, eu tenho aqui, onde estão os móveis e utensílios, aqui. Lançamento número 11, também depois do subtotal. E aqui, Banco do Sul. Lançamento número 12, Caixa Capital Social a realizar. Também vai estar entrando, então, o dinheiro aqui no meu caixa pela integralização do capital. E vai diminuir lá o meu capital social a realizar por 30.000. Lançamento número 13, estoque de materiais de escritório, a caixa. Então, 13.800 aqui, saindo dinheiro do meu caixa e entrando no meu estoque de materiais de escritório. Depois, dia 25/11, lançamento 14, veículos a caixa. Então, vamos ver aqui, nós temos a conta de veículos, 14.000, caixa, 14.000 não, lançamento número 14, 11.000, veículos, lançamento número 14, 11.000. E lançamento número 15, duplicatas a pagar, 7.000, caixa, lançamento número 15, 7.000. E vou dar baixa aqui em duplicatas a pagar, né? Ali foi quando fez a compra e aqui é o pagamento daquela compra realizada no lançamento número 4, tá? E daí vamos para onde? Terminou o mês de novembro, vamos fazer o balancete de novembro. Agora nós temos o mês anterior. O que vai aparecer nesses saldos do mês anterior aqui? Os saldos finais do mês de outubro. Então, eu vou pegar exatamente esses valores e vou transportar para os saldos iniciais do mês de novembro, tá? A movimentação. Então, da mesma forma, eu vou pegar a movimentação do caixa. Então, agora a movimentação de novembro. Então, só a movimentação, não é o saldo total. Movimentação
porque o saldo inicial eu já tenho lá no mês anterior, agora é só movimentação. Então, 30 mil a débito e 18.800 a crédito. Então, 30 mil, 18.800 vai dar o saldo de 13.700. Por que esse saldo? Porque eu vou somar o saldo inicial mais a movimentação a débito menos a movimentação a crédito. Vai dar os 13.700. Igual ao meu saldo aqui da conta caixa do mês de novembro. E assim sucessivamente, né? O saldo anterior no Banco do Sul, movimentação a crédito, saldo final. Estoque de peças não movimentou, então eu só vou repetir. Estoque de materiais de escritórios não tinha saldo inicial, então eu vou inserir uma linha aqui e vou colocar a movimentação e o saldo. Instalações não movimentou, só repetiu. Móveis e utensílios aumentou 1.000, então calculo o saldo. Máquinas e equipamentos não movimentou, só repetiu. Veículos também foi adicionada uma linha, não tinha saldo anterior, só movimentação, aumentou aqui o saldo. Imóveis não movimentou, só repetiu o saldo. Duplicatas a pagar, foi pago 7, né? Então eu devia 17, pagou 7, ficou 10. Títulos a pagar, devia 27, pagou 13, ficou 24. Banco do Sul, conta empréstimo não movimentou, capital social subscrito não movimentou e capital social a realizar baixou 30 mil, ficando 60. Então, observe que agora eu tenho que fechar estes saldos aqui, certo? Total de saldos dos devedores, total de movimentação a débito e a crédito, total de saldo devedores. E vamos para os lançamentos de dezembro. Então, 5 de dezembro, lançamento... Opa, faltou um aqui. 1º de dezembro, lançamento número 16, títulos a pagar, caixa. Então, pagamento da segunda prestação do prédio. Então, aqui eu fiz um novo total, subtotal, e agora eu vou continuar fazendo os débitos e créditos, né? Então, aqui baixei 3.000, tirei 3.000 do meu caixa, e estou baixando a minha dívida em mais 3.000, lançamento 16. Lançamento 17. Agora foi a venda do prédio, né? Então, eu vou diminuir aqui os meus imóveis, 15 mil. E esse recebimento eu vou receber futuramente. Então, eu vou deixar lá um direito a receber, em títulos a receber, ó, 15 mil, lançamento 17. Lançamento 18, compra de imóveis para escritório. Então, eu tenho mais móveis e utensílios, 18 mil. E esse foi à vista, então vai sair do caixa. 18 mil não, lançamento 18, valor de 2.000. Lançamento 19, mais uma integralização de 20 mil. Então, aqui 20 mil entrando no caixa. E eu tenho que diminuir 20 mil aqui de capital social a realizar. Lançamento 20, duplicatas a pagar. Então, pago 2.000 de duplicatas. Esse dinheiro sai do caixa. Então, está aqui meu caixa saindo 10.000. E duplicatas a pagar aqui eu vou baixar 10.000. Lançamento 21, mais estoque de peças para reparos, 15 mil. A prazo, né? Duplicatas a pagar. Então, estoque de peças, lançamento 21, 15 mil. Duplicadas a pagar, 15 mil. Lançamento 21. E por fim, então, títulos a pagar, 3 mil. A caixa, pagamento da terceira prestação do prédio. Então, eu vou tirar aqui do meu caixa 3 mil e vou pagar lá em títulos a pagar 3 mil, referente a mais uma prestação. E faço, então, os subtotais. Então, aqui de dezembro, né, eu faço novamente todos os subtotais e vou para o balancete de dezembro. Balancete de dezembro, novamente, eu vou repetir, então, o mês anterior, esses saldos aqui, que são os saldos de quando? Saldos de final de novembro. Olha só, eu tenho aqui o saldo 159 mil. Opa, o saldo final, 149 mil, vão ser o meu saldo inicial de dezembro. Então, é isso que eu vou repetir. Vou colocar lá a movimentação. Então, observem que a conta caixa, eu começo com um saldo no início de dezembro de 13.700, né? Que é o mesmo saldo no final de novembro, é o início de dezembro.
vou ter a movimentação de 20 mil e mais a movimentação de 18 mil. Então, 20 mil, 13.700, 20 mil, 18 mil, calculo o saldo final aqui. Esse saldo final é o saldo inicial mais os débitos menos os créditos. Eu tenho esse saldo aqui. E no passivo, eu vou ter que o meu saldo final, ele é o saldo inicial mais os créditos, porque é natureza credora, menos os débitos, igual a saldo final. Ok? E assim sucessivamente termina o exercício com este balancete, certo?